slide. Bom, eu montei uma aula, primeiro falando alguns aspectos gerais das funções tubulares, depois eu coloquei os casos clínicos, que eu achei que ficaria mais interessante, para mostrar um pouco a aplicabilidade desses conceitos fisiológicos nos casos clínicos, né? Então, essa primeira parte eu vou falar mais da fisiologia tubular mesmo, né? Mostrar, seguindo as diferentes porções do nefro, e depois vou mostrar 3 casos clínicos que ilustram um pouco a aplicabilidade desse conhecimento. Então, eu vou falar basicamente nessa primeira parte do túbulo proximal, os mecanismos de reabsorção tubular em geral e sobre a reabsorção de bicarbonato. Vou falar da alça de Henle, quais que são os mecanismos de transporte, como que é criado um gradiente de hiperosmolaridade na medular renal e o papel dos vasos retos. Depois, o túbulo distal, os mecanismos de transporte, como que o túbulo distal acidifica a urina e qual que é o papel da aldosterona nesse segmento. E, finalmente, do ducto coletor, vou falar um pouquinho dos canais de água e como que acontece a concentração ou diluição da urina. Bom, então, começando pelo túbulo proximal, né? Até falei um pouquinho, mostrei um slide semelhante na aula da semana passada. Então, essa seria uma célula tubular proximal. Aqui a gente teria, então, bom, aqui a gente teria, né, eu vou circular a bomba de sódio e potássio, que continuamente tira 3 sódios e coloca 2 potássios dentro da célula, e ao fazer isso ela cria um gradiente eletroquímico, né? Químico porque ela depleta a célula de sódio, então a célula fica com pouco sódio. Elétrico porque ela tira 3 cargas positivas e repõe apenas 2, então cria uma eletronegatividade intracelular. Isso é fundamental para praticamente todos os mecanismos de transporte do túbulo proximal. Isso faz com que haja o adequado funcionamento do cotransportador sódio-glicose, do cotransportador sódio-aminoácidos e do cotransportador sódio com ácidos orgânicos. Além disso, isso propicia a entrada de praticamente todos os cátions e ânions pelo túbulo proximal, trazendo água consigo, e isso vai direto para a corrente sanguínea. Então, grande parte da reabsorção de água e eletrólitos e praticamente toda a reabsorção de glicose, aminoácidos e ácidos orgânicos acontece no túbulo proximal. Em relação ao bicarbonato, né, também acontece reabsorção de bicarbonato, e ela tem algumas características interessantes no túbulo proximal. Então, a gente tem, na luz do túbulo proximal, uma forma de anidrase carbônica, que é uma enzima que converte a combinação de água com CO2, aliás, ela vai combinar hidrogênio com bicarbonato, forma ácido carbônico, que, por sua vez, é dissociado em água e CO2. Então, essa é a anidrase carbônica que funciona na luz do túbulo, a anidrase carbônica 4. Aí, o CO2 atravessa a célula livremente. Aí, esse CO2 entra aqui, combina com a água que tem no intracelular, que vocês viram que ela foi bastante reabsorvida, né? Aí, tem uma outra enzima aqui dentro da célula, que é a anidrase carbônica 2, que é outra isoforma de anidrase carbônica, que vai formar novamente o ácido carbônico. Aí esse ácido carbônico vai se dissociar em hidrogênio e bicarbonato. Aí o bicarbonato vai para o capilar peritubular, quer dizer, vai para a corrente sanguínea, junto com o sódio, ele é cotransportado, né? Então tem um cotransportador sódio-bicarbonato que leva o bicarbonato para dentro do sangue. E tem, do lado de cá, um trocador sódio-hidrogênio, que joga o hidrogênio para fora da célula e põe o sódio para dentro, né? É fácil o sódio entrar, porque aqui tem uma diminuição da concentração de sódio que a gente já havia comentado anteriormente, né? Então, por isso, o sódio vai tender a entrar e o hidrogênio sair. E aí, o hidrogênio que sai repete o mesmo ciclo.
ele combina com bicarbonato filtrado, forma ácido carbônico, que é convertido em água e CO2, CO2 entra, recompõe e faz a reabsorção. Aí vocês poderiam perguntar, por que o bicarbonato não entra direto? Porque não tem um transportador efetivo para ele. Então, o único jeito dele entrar livremente na célula é sob a forma de CO2. Por isso que tem essa importância das anidrades carbônicas agirem para poder fazer com que esse bicarbonato vire CO2 na luz tubular, entre dentro da célula e torne novamente a ser transformado em bicarbonato. Então, é esse jeito que o bicarbonato é absorvido no tubo proximal. Em torno de 80% a 90% do bicarbonato filtrado vai ser reabsorvido dessa forma, tá? Nesse mecanismo do túbulo proximal. Bom, passando agora para a alça de Henle, né? Então, na alça de Henle, a gente tem um transportador importante, que é esse que eu vou indicar aqui, que é esse transportador aqui que está voltado para a luz tubular e que ele reabsorve sódio, 2 cloros e potássio. Então, ele chama N de sódio, K de potássio, CC de 2 cloros. Né? Então, ele reabsorve sódio, 2 cloros e potássio. E, ao fazer isso, né, esses elementos podem, então, voltar para o capilar tubular, ou então ser devolvido para a luz tubular, vai depender do que vai acontecer em termos de transporte. Então, o que vai acontecer fundamentalmente é o seguinte: como a célula é rica em potássio, o potássio vai voltar para a luz tubular através de um transportador, que é um canal de potássio, que chama RONC, Rectifier Operating Manufacturing Potássio. Então, ele joga o potássio para luz tubular, o RONC joga o potássio. Isso favorece ele entrar por aqui novamente. Por outro lado, o cloro ele vai ser reabsorvido para o capilar peritubular, porque aqui tem bastante sódio, então isso vai atrair o cloro de vir para o capilar peritubular. E ele vai sair da célula por meio de 2 canais de cloro, o canal de cloro tipo A e o canal de cloro tipo B. Então, esses processos são importantes, né, na alça de Henle, e além deles permitirem a reabsorção desses componentes, né, do sódio e do cloro, eles também permitem a geração de uma hiperosmolaridade na medular renal. Outro comentário importante é que esse transportador aqui, esse NKCC2, é um transportador que é sensível a diurético de alça, furosemida. Então, o local que o diurético de alça age na alça de Henle é inibindo essa entrada de sódio, 2 cloros e potássio. Quer dizer, então, consequentemente, não vai haver a formação desse gradiente de hiperosmolaridade na medula renal, e aí, consequentemente, a gente vai ter uma diurese mais abundante, rica em eletrólitos e rica em água, porque não foi possível tornar essa urina mais concentrada posteriormente, né? Porque, ainda que haja abertura de canal de água, a gente não tem hiperosmolaridade na medular renal. Bom, aqui, então, mostrando como que acontece a criação desse gradiente de hiperosmolaridade na medular renal. Bom, então, o que acontece é o seguinte: o filtrado glomerular, geralmente, ele tem a osmolaridade idêntica à do plasma, né? Porque não aconteceu nada. Então, o líquido que chega no túbulo proximal tem osmolaridade igual à do plasma, que é em torno de 300 miliosmóis por litro, né? Então, beleza. Se não houver nenhum processo de mudança de osmolaridade, ele vai ser excretado a 300 miliosmóis e a medular renal também não vai mudar sua osmolaridade. Então, o que vai acontecer na alça de Henle? A alça de Henle vai criar a possibilidade de tornar a medular renal mais hiperosmolar. E a urina que vai sair da alça de Henle vai ser mais hiposmolar, quer dizer, vai ser uma urina mais rica em água e pobre em sódio, ao passo que o intestício, né, a medular renal, vai ser mais rico em cloreto de sódio, mais pobre em água, né? Então, isso vai acontecer porque
porque a gente tem uma impermeabilidade à saída de água na porção ascendente da alça de Henle. E, então, os eletrólitos vão poder sair sem que a água saia. Então, a água vai ficar dentro da luz do tubo. E esse processo vai se intensificando na medida que essa alça de Henle é mais comprida, quer dizer, aquelas alças longas, igual eu mostrei, falei um pouquinho disso na semana passada, e quanto maior a necessidade que a gente tem de concentrar essa medular renal. Né? Então, esse processo ele é contínuo, ele vai passando repetidas vezes o filtrado glomerular e concentrando cada vez mais. Então, no final, o que acontece? A gente tem, depois que esses passos todos acontecem um monte de vezes, né, a reabsorção de solutos sem a reabsorção concomitante de água, é possível que a gente tenha a porção mais interna da medular renal com uma osmolaridade a mais alta possível, né, que é, no caso do ser humano, de 1.200 miliosmóis por litro, e na porção mais cortical, né, mais superior dessa região, uma osmolaridade mais ou menos semelhante à do plasma. Então, é criado um gradiente de hiperosmolaridade, que quanto mais profundo, maior é essa hiperosmolaridade. Né? Então, isso vai acontecer. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? A gente vai ter uma urina que chega no túbulo distal mais diluída. E aí, a água vai ser reabsorvida ou não, conforme a necessidade. Né? E geralmente lá no final do túbulo distal e ductos coletores. Vou mostrar como. Aqui só mostrando, né, que esse processo ele é viável e ele acontece. Por quê? Porque a gente tem o filtrado glomerular caminhando num sentido, né, que como está mostrando aqui, aqui, então, vem descendo, né, a urina, o filtrado glomerular e sofrendo esse processo que eu falei de reabsorção de solutos, havendo impermeabilidade à água nessa porção ascendente da alça de Henle, né, que está mostrado aqui, e os vasos, né, eles poderiam remover água, remover solutos, só que eles caminham em sentido contrário do fluxo do filtrado glomerular. Então, eles favorecem esse processo, eles não vão remover remover os solutos, né, e eles vão fazer com que essa hiperosmolaridade aconteça e seja mantida. Né? Então, isso é bastante importante. Então, a gente sabe que o líquido que sai da alça de Henle tem uma osmolaridade baixa, em torno de 100 miliosmóis, e que a osmolaridade mais alta que a gente vai encontrar vai ser bem nessa porção mais profunda da alça de Henle, se a gente tiver uma alça de Henle com uma alça longa. Né? Então, é isso que vai acontecer, né? Que a gente vai ter uma impermeabilidade à água, né? Mostrando aqui ó, que a água é impermeável, e isso vai favorecer esse processo de criação de um gradiente hiperosmolar na medula. Bom, então saiu da alça de Henle aquela urina um pouco mais diluída, onde houve essa formação desse gradiente de hiperosmolaridade, aí a gente entra no túbulo distal. O túbulo distal tem uma função muito importante, que é de acidificar a urina. Então, a gente tem aqui, no túbulo distal, bombas de prótons, né? Então, a gente tem essa hidrogênio ATPase, o desenho ficou feio, desculpa, essa hidrogênio ATPase aqui, que é um transportador ativo que está bombeando o hidrogênio que tem dentro da célula para a luz tubular. Uma vez na luz tubular, esse hidrogênio tem que ser tamponado. Então, ele vai ser tamponado pelo fosfato, aqui, e vai ser tamponado pela amônia. Essa amônia foi produzida lá no túbulo proximal, veio descendo, chega aqui no distal, combina com o hidrogênio e forma o íon amônio. Aí, a gente chama o hidrogênio combinado com o fosfato de acidez titulável. Por que titulável? Porque se eu julgar um hidróxido aqui, quer dizer, uma substância básica, né, com hidroxila, eu vou detectar esse hidrogênio.
E o hidrogênio combinado com a amônia, o íon amônio, a gente chama de acidez não titulável, porque se eu jogar o hidróxido aqui, eu não vou detectar esse hidrogênio. Então, eu não detecto pela técnica de titulação, que é jogar uma base no soluto lá na substância. Bom, então, beleza, o hidrogênio vai ser excretado assim. Outro jeito do hidrogênio sair da célula é trocado com potássio. Então, o hidrogênio sai da célula, o potássio entra. Né? Então, é um outro jeito do hidrogênio sair. Embora a bomba de prótons seja o jeito mais importante que o hidrogênio sai da célula. Bom, é importante dizer que também na célula do tubo distal a gente vai ter a combinação de CO2 com água, formando a anidrase carbônica, que, por sua vez, vai formar o ácido carbônico, que vai se dissociar em bicarbonato e hidrogênio. Aí, o que vai acontecer? O hidrogênio vai sair da célula pela bomba de prótons ou trocado com potássio, ao passo que o bicarbonato vai voltar para o sangue, para o capilar peritubular, trocado com o cloro. Então, tem um anion exchanger, por isso que ele chama AE1. Né? Então, esse anion exchanger vai trocar bicarbonato por cloreto. O bicarbonato vai para o sangue, o cloreto entra na célula. Por que funciona nessa direção? Porque a gente tem um canal de cloro aqui na célula intercalada alfa do tubo distal, que está continuamente tirando cloro. Então, faz com que o cloro entre e o bicarbonato saia. A mesma coisa a respeito desse trocador hidrogênio-potássio. Tem um canal de potássio que está continuamente tirando o potássio aqui dentro da célula, que faz com que esse trocador funcione nessa direção. Entra potássio, sai hidrogênio. Então, é tudo milimetricamente calculado pelas células tubulares para poder acidificar a urina e reabsorver o resto de bicarbonato, né, e, eventualmente, até formar novo bicarbonato quando necessário. Né? Se o organismo tiver em acidose, aqui é possível a gente formar novo bicarbonato e excretar ácido em excesso. Né? Então, esse ajuste fino acontece no túbulo distal. Bom, outra coisa importante do túbulo distal é a ação da aldosterona. Né? Então, a gente sabe que a aldosterona, produzida lá na suprarrenal, ela vai agir no túbulo distal e ela tem diferentes efeitos no túbulo distal. Um dos efeitos importantes que a aldosterona tem é proporcionar a reabsorção de sódio, então estimular o canal de sódio e, ao mesmo tempo, proporcionar a excreção de potássio. Então, ela faz com que o sódio entre na célula e o potássio saia da célula. Né? Então, aqui mostrando que a aldosterona se liga ao seu receptor, ela ativa essa sódio-potássio ATPase, que, ao tirar o sódio de dentro da célula e colocar o potássio no interior da célula, ela favorece a entrada de sódio, porque aqui está com pouco sódio, e a saída de potássio, porque dentro da célula está com excesso de potássio. Então, mostrando que ela tem esse papel de ajustar as concentrações de sódio e potássio por meio desses efeitos. Além disso, a aldosterona também ela estimula a bomba de prótons. Tá? Então, a saída de hidrogênio da célula e a troca de hidrogênio por potássio também podem ser estimuladas pela aldosterona. Né? Então, ela tem também esse efeito, principalmente de estimular a bomba de prótons. Então, pacientes que têm ou resistência à aldosterona ou deficiência de aldosterona podem ter alguma alteração da acidificação urinária, mais discreta, mais pura. Bom, aí chegamos no ducto coletor. Né? Essa parte fisiológica, estamos chegando no final, aquele filtrado glomerular que tá mais diluído, porque a gente sabe que ele saiu da alça de Henle mais diluído, no túbulo distal ele não mudou sua osmolaridade, aí ele chega final do túbulo distal, início do ducto coletor, com essa osmolaridade mais baixa. Aí, se os canais de água estiverem fechados, não vai reabsorver nenhuma água, apesar da medular estar concentrada, e essa urina vai sair em alto volume e baixa osmolaridade.
geralmente, fisiologicamente, a menor osmolaridade possível, né, em condições possível, assim, claro que você pode uma osmolaridade menor que isso, mas, no geral, né, numa pessoa que não tenha nenhum defeito, nenhum problema, vai ser em torno de 100 miliosmols, quando ela precisa eliminar excesso de água, né, na urina. E pode acontecer também que eu preciso reter a água. Então, o que acontece? Chega essa urina diluída aqui no ducto coletor, aí a gente tem a liberação de hormônio antidiurético, ou vasopressina. Essa vasopressina abre os canais de água, as chamadas aquaporinas, e vai favorecer a reabsorção de água. E a gente sabe que vai reabsorver bastante, porque a medular renal ela é hiperosmolar, então a água vai sair, né, para poder equilibrar essa osmolaridade da medular renal. Aí, no final, a gente tem uma urina com baixo volume e alta osmolaridade, de acordo com a necessidade fisiológica. Geralmente, a osmolaridade máxima, teórica, é em torno de 1.400 miliosmóis, mas geralmente 1.200 é o que a gente encontra na maioria das pessoas. Né? Então, de 100 a 1.200 miliosmóis é o que a gente mais vê em termos de possibilidade de variação da osmolaridade urinária conforme a necessidade metabólica. Né? Então, tudo vai depender da necessidade metabólica. Né? Se a necessidade for excretar excesso de água, os canais de água vão estar fechados. Se for reabsorver o máximo de água possível, os canais de água vão estar abertos e essa água vai voltar para a corrente sanguínea. Bom, então, gente, aí eu passei a colocar alguns casos clínicos que mostram um pouco como que esses conhecimentos básicos podem ajudar a fazer o diagnóstico, né? Então, essa é uma paciente do sexo feminino, admitida no pronto atendimento com 4 meses de idade, que apresentou diarreia e desidratação há 2 dias. Como história pregressa, ela tinha um relato de ter nascido a termo, com peso adequado, seguido de baixo ganho de peso. Não tinha essa história. E tinha uma história familiar de ter tido um irmão que faleceu com 2 meses de idade com um quadro parecido. Tá? Então, teve uma diarreia, desidratação, internou e acabou falecendo. A história do irmão. O exame físico dessa paciente, né? Então, ela, com 4 meses, estava pesando apenas 3.960 e medindo 54,5 centímetros. Na evolução, essa paciente necessitou de grandes aportes de fluidos e reposição de bicarbonato, mesmo após parar a diarreia. Né? Então, ela persistia com uma hidrolabilidade, uma necessidade de reposição fluídica e também com uma acidose metabólica. Os exames laboratoriais, depois dessas reposições todas, ela tinha uma creatinina normal, um pH no limite inferior, um bicarbonato mais baixo, um Base-XS também um pouco alterado, de menos 6,5. Um sódio 137, o potássio 3,8, o cloro de 109 e um pH de urina recém-emitida feito por pH-metria, uma urina bem alcalina, uma urina de 7,5. Tá? Então, ela tinha esse quadro já com a diarreia controlada e já hidratada, porém, necessitando continuamente de hidratação e reposição de bicarbonato. Bom, então, hipótese diagnóstica e que exames que a gente poderia pedir para essa paciente, né, diante desse caso. Bom, então, o que a gente pediu para a paciente? Vou colocar os exames para complementar a propedêutica. Então, a gente fez um ultrassom de rins e vias urinárias, vimos que ela tinha uma nefrocalcinose. Está errado, gente. O L ficou no lugar errado. Uma fundoscopia com lâmpada de fenda normal, uma urina de 24 horas mostrava aumento da excreção urinária de cálcio e de potássio e uma hipocitratura. O anion gap sanguíneo dela, né, que dá para a gente calcular com esses dados que a gente tinha aqui, né, que a gente tem o sódio, o cloro e o bicarbonato, então o anion gap sanguíneo dela vai estar normal, um anion gap de 9, né, então não sugere que esteja havendo ganho de ácido, né, e o anion gap urinário dela está positivo, né, então como é que a gente faz o anion gap urinário? A gente pode dosar em amostra única de urina, e a gente calcula, soma o sódio com o potássio dessa urina e subtrai o cloreto, tá? E aí a gente vai ter diferentes valores desse anion gap urinário.
quando a gente tem um valor positivo, sugere que a quantidade de cloreto na urina está reduzida. Geralmente, esse anion gap vai ficar próximo de zero, né? Então, como ele está longe de zero, um valor mais positivo, sugere que a excreção de cloro está um pouco baixa. E isso pode refletir uma excreção baixa do íon amônio, tá? do NH4Cl, porque ele combina com o cloro. Então, é um jeito da gente avaliar como que está acontecendo a acidificação urinária, tá? Foi feito screening metabólico em sangue e urina sem alterações. Então, isso é a propedêutica que essa paciente realizou. Então, gente, o quadro clínico, né, o quadro clínico laboratorial dela, né, ficou como uma acidose tubular renal distal. Por quê? Porque ela tem alteração de pH da urina, então ela tem uma urina que não é acidificável, tem um bicarbonato mais baixo, né, e uma necessidade de álcalis, somada ao fato de que ela tem nefrocalcinose e excreção urinária aumentada de cálcio, né, o que é bem característico de acidose tubular renal distal. Bom, e além disso, o quadro dela era déficit de crescimento, vômitos, ela tinha uma poliúria, difícil falar em polidipsia quem tem 4 meses, né? Mas uma poliúria ela tinha, geralmente tem um pouco de redução de apetite e tal, nela a gente sabia só que ela teve o déficit de crescimento, e a nefrocalcinose. Poderia também ter história de litíase, mas geralmente a gente vê litíase em paciente um pouco mais velho, né? Nesses pequenininhos, o que às vezes acontece é da gente já detectar uma nefrocalcinose. Outras características laboratoriais dela: acidose metabólica hiperclorêmica, quer dizer, com anion gap normal, anion gap urinário positivo, refletindo uma excreção diminuída de cloreto de amônio, pH urinário elevado, hipercalciúria e hipocitratura. Então, um quadro bem típico. Geralmente, a gente tem uma inabilidade do tubo distal e coletor em promover uma acidificação urinária adequada, né? Então, igual eu estava mostrando, né, na aula, o defeito vai ser exatamente aqui na bomba de prótons, que não excreta adequadamente esse hidrogênio. E aí, ela vai ter essas outras consequências. Então, ela vai ter uma urina com pH elevado, que é o que a gente viu, uma urina com pH de 7,5, mesmo em presença de acidose metabólica, tá? Bom, a etiologia, na criança, a maioria vai ser por defeito genético nos mecanismos de transporte do túbulo. Em pacientes mais velhos, adultos, a gente pode ter secundária, doenças sistêmicas, efeito adverso de medicamento, né? Então, a gente vai ter formas adquiridas, né, de acidose tubular renal. Eu não vou repetir os mecanismos que eu já mostrei, mas os defeitos genéticos podem ser nessa bomba de prótons, nesse trocador sódio-hidrogênio, principalmente nesses 2 sítios, tá? Que são os que a gente encontra mais comumente defeitos genéticos. E aí a gente tem as seguintes alterações. Quando é autossômica dominante o paciente, o mais comum é o defeito ser nesse trocador sódio-hidrogênio. Nesse trocador cloreto-bicarbonato. Quando é autossômica recessiva e o paciente tem surdez, geralmente é um defeito na subunidade B1 da hidrogênio ATPase. Então, nessa hidrogênio ATPase, aqui numa subunidade que aparece tanto na célula tubular renal quanto no ouvido, por isso que dá surdez, para transporte lá da linfa e tal. E quando é autossômica recessiva sem surdez, que era o caso dessa paciente, a gente fez o estudo genético dela, é na subunidade A4 dessa mesma hidrogênio ATPase, tá? Então, a gente colheu do pai e da mãe, né? E essa paciente, então, tinha essa forma autossômica recessiva com mutação nessa subunidade A4 da hidrogênio ATPase, nesse gene aqui, o ATP6V0A4. Tá? Então, detectou.
e depois ela teve esse irmão que faleceu, e depois o irmão dela tem a mesma coisa, o outro irmão. Bem, o outro caso são duas pacientes do sexo feminino, gêmeas, ambas com surdez neurosensorial, que foram encaminhadas no ambulatório de nutrição para avaliação de história de déficit de crescimento e raquitismo não carencial, história familiar negativa e as crianças com um pai desconhecido. Bom, as duas, né? Então, uma paciente, né? Vou chamar de P1, porque né, tudo igual. 2 anos, pesava 8,250 kg, media 73,5 centímetros, creatinina normal, tinha uma acidose importante, carbonato de 15,9, pH de 7,23, BE de -8, um cloro mais alto, de 117, sódio e potássio normais, pH da urina alcalino. Né? Então, uma acidose metabólica com pH de urina alcalino. A outra paciente, quase cópia xerox, só acidose que era um pouquinho pior, o peso praticamente igual, 8,300, altura 74 centímetros, creatinina normal, acidose importante, pH de 7,12, BE de -10, bicarbonato de 13,7, cloreto alto, 123, pH de urina recém-emitida de 7. Bom, fizemos uma propedêutica muito parecida com aquela que eu mostrei antes. Essas duas meninas não tinham nefrocalcinose, a gente não achou nada de erro inato de metabolismo, nem alteração de fundo de olho. Na urina de 24 horas, apesar de elas não terem nefrocalcinose, elas tinham um aumento da excreção urinária de cálcio, de potássio e também uma hipocitratura, que é muito comum nesses pacientes. O anion gap sanguíneo das duas era normal, a P1 tinha anion gap sanguíneo de 6 e a P2 5,3, e o anion gap urinário era positivo em ambas. Então, quadro mesmo, de novo, né, um quadro de acidose tubular renal distal, acidose metabólica hiperclorêmica, anion gap urinário positivo, pH urinário elevado, hipercalciúria e hipocitratura. Só que o defeito genético delas era nessa subunidade que acompanha com surdez, né? Elas tinham surdez. Então, a gente fez o exoma também e veio pesquisar direitinho essa região, né? A subunidade B1 da bomba de prótons, e achou também uma mutação nas meninas, né? Então, aqui mostrando que a gente conseguiu identificar nas duas a mesma mutação. Não tinha o pai, para a gente ver que é autossômico recessivo, mas a mãe era portadora, né? Do gene em heterozigose. Bom, tratamento, né, dessas pacientes, claro que eu não vou discorrer aqui muito tempo, mas é correção das alterações bioquímicas para ter retomada do crescimento, tentar prevenir a nefrocalcinose ou evitar que ela progrida, né, para que não haja uma progressão para a doença renal crônica. Então, a gente usa substâncias alcalinas continuamente, bicarbonato de sódio, citrato de potássio, às vezes combina os dois. As doses são individualizadas, tem paciente que precisa de dose bem alta, outros um pouco menos, e o tratamento é para a vida toda, dessas formas genéticas, né? E os pacientes tratados, eles ficam bem e têm uma boa qualidade de vida. O único problema é que, muitas vezes, a adesão, quando fica mais velho, quer parar de tomar os remédios, aquela coisa, mas, no geral, é tranquilo. Bem, agora, então, o prognóstico geral é bom, tratamento precoce permite restabelecer o crescimento e previne a progressão da nefrocalcinose, né? Agora, o último caso, gente, para não ficar muito cansativo, é de uma paciente do sexo feminino, com 1 ano de idade, história de polidrâmino, parto prematuro, 34 semanas, e nasceu com baixo peso, 1.940 gramas. Durante o primeiro ano de vida, ela apresentou episódios de febre recorrente, vômito, poliúria, polidipsia e déficit de crescimento. Os pais da criança eram, né, quer dizer, são ainda, primos de primeiro grau. Essa criança, então, a propedêutica dela, ela tinha ultrassom de rins e vias urinárias com uma nefrocalcinose medular leve, fez o exame de fundoscopia com lâmpada de fenda normal. Na urina de 24 horas, ela tinha aumento da excreção urinária de sódio, uma fração de excreção de 3,5%. Geralmente, normal é até 1% do sódio, né, da fração de excreção de sódio. Uma excreção urinária de cálcio aumentada de 6,5 miligramas por quilo por dia, o ponto de corte é 4.
miligramas por quilo por dia, uma fração de excreção de potássio também elevada, geralmente é em torno de 5%, então ela tinha 8%. Uma alcalose hipoclorêmica e hipopotassêmica, então está aqui o pH sanguíneo dela de 7,54, bicarbonato de 30, o BE de mais 6,6, um cloro baixo, um cloreto de 93 e um potássio também baixo de 3,2, e um aumento de aldosterona e atividade de renina plasmática. Bom, então essa aí, né, fizemos toda a propedêutica, a hipótese diagnóstica fica bem evidente, né? E essa paciente, então, tinha uma síndrome de Bartter, né? Com todas as suas alterações características, né? Então, tem várias coisas aqui que sugerem. Primeiro, a história de polidrame, porque esses pacientes não concentram a urina, tem um defeito na alça de Henle. Então, eles eliminam uma urina muito diluída e abundante. Então, a gente tem esse polidrame acontecendo por conta dessa diurese aumentada, né? Então, já tinha essa primeira pista. A história dela, essa febre recorrente, muitas vezes é por perda de água importante e que a criança pequenininha não repõe essa água adequadamente, então é uma hipertermia, não uma febre. Vômito, poliúria e polidipsia característicos da doença e o déficit de crescimento. E também uma história de consanguinidade. Além de tudo, esse achado de nefrocalcinose, que também acontece na síndrome de Bartter, e esse perfil urinário de aumento de excreção de sódio e potássio, e também a hipercalciúria que pode acontecer. E a alcalose metabólica hipoclorêmica e hipopotassêmica, né? E essas alterações hormonais, que é aumento de atividade renina plasmática e de aldosterona. Então, a síndrome de Bartter é uma doença autossômica recessiva, que foi descrita em 1962 pelo Frederick Bartter. É uma doença rara, tá? Então, tem pouco estudo de incidência, tem um estudo de 1 para 100 mil na população árabe e outro de 1 para 1 milhão na população sueca. Então, é isso que tem. São mutações em diversos genes que têm como denominador comum o comprometimento da reabsorção de sódio e cloro na porção espessa ascendente da alça de Henle. Tá? Então, esse paciente não faz aquele gradiente de hiperosmolaridade medular que eu mostrei, não consegue concentrar a urina, então vai ter sempre poliúria. Esse paciente vai ter déficit de crescimento, pode ter vômito, poliúria com ou sem polidipsia, níveis pressóricos reduzidos ou normais. O polidâmio no período pré-natal é mais característico dos Bartters tipo 1 e tipo 2, eu vou mostrar os subtipos, quais defeitos que tem. A nefrocalcinose também é mais comum no tipo 1 ou tipo 2, quer dizer, essa menina, no caso, era um Bartter tipo 2. A surdez pode acontecer no Bartter tipo 4, porque ele altera uma proteína que tem relação também com o mecanismo de transporte no ouvido. Bom, então essa classificação genética em tipos é baseado no defeito. Então, o Bartter tipo 1, a gente vai ter um defeito naquele canal que eu mostrei na aula, que reabsorve sódio, potássio, 2 cloros. Né? Então, é a forma mais grave. O Bartter tipo 1 é como se fosse uma pessoa que tivesse uma overdose contínua de diurético de alça. Então, a alça não faz nada, não funciona direito. O tipo 2, ele afeta aquele canal de potássio aqui. Tem uma figurinha, eu repeti a figura, que bom. Então, o tipo 1 afeta esse aqui, que reabsorve sódio, potássio, 2 cloros. Puf, então não reabsorve nada disso. O tipo 2 afeta esse canal que tira o potássio de dentro da célula. Então, por não tirar o potássio, prejudica o funcionamento desse transportador. E é o segundo tipo mais grave, vamos dizer assim. O tipo 3, ele vai afetar um canal de cloro, que é esse canal de cloro tipo D, né? Que é esse canal de cloro aqui. O tipo 4, ele vai afetar uma subunidade do canal de cloro tipo D, mas é uma subunidade que tem tanto na célula tubular renal da alça de Henle quanto no ouvido. Então, por isso que tem surdez. É o que é característico do tipo 4. O Bartter no tipo 4 não é tão grave, mas tem surdez. E o tipo 5
a forma mais rara da doença, é uma mutação em um transportador do íon cálcio, que muda a voltagem dessa membrana e afeta a saída do cloro de dentro da célula. Então, ele afeta indiretamente a saída do cloro de dentro da célula por afetar esse transportador de cálcio. Tá? Então, são os 5 subtipos descritos até o momento da síndrome de Bardet, sendo mais comum os tipos 2 e 3, e a forma mais grave é essa do tipo 1, que é a forma geralmente neonatal, mais precoce, mais grave. Bom, essa paciente era um Bardet tipo 2, a gente fez o estudo genético dela, né? Mas, de qualquer jeito, mesmo que não fizesse, era um Bardet. Né? Então, o diagnóstico a gente faz alcalose metabólica hipoclorêmica, perda urinária de NaCl, hipopotassemia variável, aumento de renina e aldosterona. E lembrar que hipercalciúria e aumento dos níveis de prostaglandina E em sangue e urina é mais comum no Bardet tipo 1, mas pode acontecer também no Bardet tipo 2. Então, aqui explicando um pouco esses mecanismos, né, o que acontece, né, na síndrome de Bardet. Então, vamos começar aqui. O paciente, então, ele tem uma excreção renal aumentada de sódio e cloro, né? Por causa daquele defeito na alça de Henle. Então, isso aqui é o início da história. Por causa disso, o que vai acontecer? A gente tem uma redução da volemia, né? Porque o paciente está perdendo sódio e água, ele está reduzindo a volemia. Como uma resposta compensatória a essa hipovolemia, a gente tem ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a gente tem aumento de atividade renina plasmática, aumento de produção de angiotensina 2 e aumento de aldosterona, tá? Para poder tentar compensar os distúrbios desse paciente em relação à volemia. Só que, como ele aumenta a aldosterona, ele vai perder hidrogênio e perder potássio. Então, isso vai agravar a hipopotassemia e a alcalose metabólica dele. Apesar dele conseguir reabsorver algum sódio no tubo distal, ele tem essa consequência. Esse aumento de angiotensina 2 vai fazer um aumento compensatório de prostaglandina renal. Angiotensina 2 alta e prostaglandina renal alta, a gente tem hiperfiltração glomerular. Por quê? Porque a angiotensina 2 fecha a arteríola eferente, enquanto a prostaglandina abre a arteríola aferente. Então, esse paciente vai hiperfiltrar, porque aqui está muito aberto, aqui está muito fechado. Se ele vai hiperfiltrar, ele vai perder cada vez mais sódio e cloro. E aí vai gerar um mecanismo de ciclo vicioso. Né? Então, o tratamento desses pacientes, a gente não só repõe o que ele perde, né? Então dá NaCl, dá cloreto de potássio, mas também tenta controlar essa hiperfiltração glomerular. Então, o tratamento desses pacientes, fundamentalmente, vai ser reposição contínua de cloreto de sódio e cloreto de potássio, uso de inibidores da ciclooxigenase, principalmente indometacina, que é o mais eficiente nesses pacientes, e algumas vezes, quando essas duas medidas não bastam, associação com inibidores do sistema renina-angiotensina ou inibidor de aldosterona, embora raramente a gente precise lançar a mão dessa terceira linha. Com esses 2 primeiros elementos, isso aí já resolve. Doses individualizadas, tratamento para a vida toda, quando é genético, igual a gente vê na pediatria, né? Os pacientes tratados ficam bem e têm uma boa qualidade de vida, né? Então, isso é bom. Concluindo, gente, então, assim, o bom de saber um pouco da fisiologia renal é porque você consegue diagnosticar esses casos, que muitas vezes trazem dúvidas com outras doenças que podem ter sinais e sintomas semelhantes, né? Quanto mais precoce você diagnosticar, você melhora o crescimento ponderoestatural e evita complicações, né? Então, a detecção precoce pode ter um impacto grande na qualidade de vida, enfim, nesses aspectos do desenvolvimento da criança. Bom, era isso. Eu quis pôr os casos para poder ficar mais interessante.